O batuque do tambor bate forte no peito de Raila desde a infância. Há 2 meses, ela decidiu assumir a missão da mediunidade e, desde então, procura ajudar outras pessoas através dos preceitos de caridade da Umbanda. Umbanda, na minha vida, ela se resume a tudo, né? Porque é um reconhecimento que você tem diariamente da sua função que você exerce aqui no mundo, que você está aqui não apenas numa passagem carnal, mas que você deve estar aqui baseando 100% a sua vida no lado espiritual, da humildade, da caridade, de você olhar para todo esse lado que existe hoje na sociedade com um olhar afetivo, de ter empatia pelo próximo, para que situações corriqueiras não se tornem, como para muitas pessoas, algo normal. Não é normal você ver o próximo sofrendo e não sentir empatia pela dor dele. Por trás das roupas brancas de Raila e dos outros médiuns, existe um lado obscuro que os praticantes da Umbanda têm enfrentado. O preconceito contra as religiões de matriz africana está presente no dia a dia dos filhos de santo desse e de outros terreiros. No caso, eu trabalhando do lado de uma casa de Umbanda, Santa Bárbara, passei por muito preconceito porque quando se abria a casa Santa Bárbara 8 horas da manhã, por eu ser uma média que incorporava e etc., que vocês sabem é mais, muitas das vezes eu passava muito mal no serviço e eu tinha que falar, eu era obrigada a falar para o gerente o porquê que eu estava passando mal, porque eu não podia esconder isso de ninguém. Inclusive, muitos lá, depois que eu comecei a falar da minha religião, do que eu situava, do que eu cultivava, no caso, a Umbanda, começaram a usar muito sal grosso nos caixa, começaram a usar muita simpatia nos caixa. Por quê? Porque achavam que por eu ser ser da Umbanda, eu era macumbeira. Eu, no caso, ganhava muito bandeira, né? Na língua dos umbandistas, a gente ganhava muita bandeira. Eu nunca ficava com a bolsa vazia, graças a Deus. Eu, quando era mais jovem, eu já sofri muito essa questão do preconceito, porque a minha mãe de sangue é minha mãe de santo também. E eu não poderia levar colegas em casa, porque se eu levasse os meus colegas em casa, eu ia sofrer preconceito na escola. Questão de vida pessoal também, eu não poderia levar ninguém na minha casa por conta do preconceito. E assim, é muito difícil quando você tem uma família que já trabalha com essa religião, e principalmente quando você tem uma mãe que é mais ligada à sua pessoa em questão da religião. Os amigos em si, as pessoas em si fora acham que a nossa religião é coisa de demônios, coisas muito ruins. Segundo o pesquisador, o problema do preconceito se deve aos traços culturais e sociais ainda da época da colonização do Brasil, onde as culturas indígena e afrodescendente foram marginalizadas para dar espaço aos costumes europeus. A nossa realidade social é toda moldada a partir de um horizonte moral, né? E aí tem várias matrizes, vários modelos moralizantes, entre aspas. E nós, por exemplo, se a gente volta para a época do Brasil colônia, a gente sabe que o horizonte moral de lá era todo estipulado, era todo moldado a partir de uma religiosidade cristã católica, a Igreja Católica com toda força. E aí então ela dizia o que era certo, o que era errado, o que deve ser cultuado, o que não deve ser cultuado, como devem ser os rituais, como não devem ser os rituais, quem deve participar e quem não deve participar. A gente sabe que os negros não podiam, por exemplo, entrar nas igrejas na época do Brasil colônia, né, para não misturar. E aí, com a religiosidade de origem africana, mesclada com algumas coisas da cultura brasileira, né, vinham muitas tribos de áreas diferentes da África, então foi criando aquela religiosidade de inspiração africana. Mas mesmo assim os sujeitos eles não podiam cultuar livremente isso sob pena de serem taxados como bruxo, como adoradores do diabo, né? Então eles tinham que meio que se esconder. Aí vem aquele movimento que a gente chama de sincretismo religioso, onde você adora uma imagem, né, cultua uma imagem como símbolo, né, representativo,
que tem toda uma moldura, toda uma arte que é católica, mas que a intenção é outra, né? Uma força da natureza, um orixá. A única forma, eu vejo, né, de tentar solucionar essa problemática social é tentar mudar o roteiro, né? Tentar mudar o roteiro da realidade. Muda-se o roteiro da realidade com esclarecimento. Muda-se o roteiro da realidade proporcionando momentos como esse, que leva até a população, a comunidade, né, a informação verdadeira. O pouco conhecimento que a população tem sobre a única religião que pertence e nasceu no Brasil acaba contribuindo para que as interpretações sobre a Umbanda sejam feitas de forma contrária ao verdadeiro significado dessa crença. A Umbanda é uma religião brasileira que veio através dos escravos, dos baianos, daquele povo muito antigo no tempo deles, trouxeram uma religião para o Brasil, que foi o candomblé, o gueto, Ijexá e entre outros. E entre essas religiões nasceu a Umbanda, através do Gélio de Moraes, em 1908, no século XX. Mas, entre outras religiões, critica muito a nossa religião, dizendo que a nossa religião é isso e aquilo, e não é nada disso. É tudo mito e mentira de quem fala. Se você quer realmente saber como é nossa religião, venha ao nosso terreiro, ou vá conhecer um terreiro de Umbanda, que aí você vai saber o que é este medo ou qualquer coisa que fulano ou ciclano sente e passa. Porque quando ele chegar no terreiro de Umbanda, que ele sentir aquela paz de verdade, vindo dos bons espíritos de luz e dos orixás, ele vai saber o que é a Umbanda de verdade. Segundo o último censo do IBGE, realizado em 2010, o Piauí conta com mais de 1.500 terreiros umbandistas. A capital teresina aparece em primeiro lugar com o maior número de praticantes da religião, seguida de Campo Maior e Parnaíba. Picos ocupa a 16ª posição com cerca de 60 terreiros umbandistas. Aqui em Picos a gente tem, dentro da cidade mesmo, em torno de 20 a 25 terreiros, se não tiver mais, né? E na microrregião tem bastante, que eu acredito, porque a gente encontrou 60, mais ou menos 61. Ao todo deve ter em torno de 60. E muitas vezes as pessoas umbandistas não entendem e não compreendem que todo templo, não importa de que religião seja, é necessário ter um documento de funcionamento, não é mesmo? Até porque não existe nada sem um documento. Tudo tem que ser documentado. Umbanda é um mundo muito cheio de luz, minha filha. Vamos dizer assim que tem vários tronos, são milhões de tronos divinos, que cada um tem uma colônia para governar. Então, e cada colônia tem seus discípulos, vamos dizer assim, que são os espíritos benfeitores, que vêm auxiliando, tanto na vida como na morte. A religião já se estabeleceu em terras piauienses e o desejo de Raila e dos demais umbandistas da região é o direito de cultuar suas crenças religiosas sem vivenciar o desrespeito e a intolerância. Não é fácil ser umbandista mesmo já com tanta evolução, com tantas coisas que já mudaram. Hoje em dia você vê que ainda existe muito preconceito. Hoje eu tenho 27 anos, meus pais, desde os meus 5, 4 anos que me levavam no terreiro. Acho que é normal você ter medo do que você não conhece, mas que se você vier, né, no terreiro, se você vier no congá, se você ver os médios da casa, se você tiver a oportunidade de conversar com eles, você vai ter esse medo totalmente reduzido e, na verdade, você vai perceber que você já não consegue mais viver sem estar no meio da Umbanda.